Está entrando no ar, pela Rádio Tropical Web Brasil, o programa Resenha Contábil, com Bela Balaciano e Dinoan Souza. Um programa que esclarece as suas dúvidas sobre o mundo da contabilidade. Olá, meu nome é Dinoan Souza e junto com Bela Balaciano apresentamos o programa Resenha Contábil. No nosso programa de hoje teremos o prazer de receber Guilherme Tosh, mas sobre ele a Bela irá falar. Vamos lá para as nossas informações. Lembrando, o prazo da ECD termina no dia 30/6 e é bom que fique atento, é bom que preste atenção que tem mais uma versão, em caso de acontecer alguma coisa, alguma pane na ECD. Eu vou contar uma coisinha rapidinho, aconteceu comigo semana passada. Eu estava entregando uma das maiores ECDs que eu entrego e ela foi transmitida normalmente, ok. Eu cheguei a gerar o recibo, salvei, de repente o PVA fechou e ela sumiu. Eu tive que recuperar no Receita Neto BX. Só que a versão que eu estava usando já tinha sido sofrido, né, uma atualização. Não teve problema na transmissão com ela. O problema foi que para recuperar o que você pega no BX, você tem que estar com a última versão instalada. Então é bom prestar atenção que na terça-feira houve notícias, inclusive a Unipec colocou isso hoje na mídia, que novamente os sites do governo sofreram ataque de hack. Serpro, o Gov. Então é bom evitar de deixar para o último momento, né? Termina também no dia 30/6 a negociação de dívidas com a Prefeitura do Rio de Janeiro, que é o programa Carioca em Dia de 2025. O nosso prefeito declarou um feriado no dia 7/7. Porém, esse feriado ele é seletivo. Então, nem todas as empresas estão contempladas nesse feriado. Empresas que atuam na Zona Norte, na Zona Oeste, não estão contempladas. Lojas em shopping, comércio em rua, bares, isso também não estão contemplados nesse feriado. E nem os trabalhos remotos. Termina também no dia 30 de junho o prazo para entrega dos partidos políticos, né? Que eles têm prazo para fazer a prestação de contas. Então, os colegas que atuam com a prestação de conta, lembrando que no dia 30 se encerra, e quem não entrega tem as penalidades. Então, vou passar a palavra para a Bela, para que ela apresente melhor o nosso convidado. Bem, boa tarde a todos. Eu queria só passar os zaps para vocês, o zap da rádio, 21 971 59 12 11, e o zap do nosso programa, Resenha Contábil, 21 967 856879. Contamos com vocês para mandarem perguntas, sugestões construtivas, claro, e estamos abertos a qualquer sugestão. Queria dizer para vocês que hoje é o nosso 20º programa, tá? Nós começamos em 6 de fevereiro, não sabíamos se íamos continuar ou não, mas por enquanto está dando tudo certo, tá? Então, nós continuamos por enquanto. Hoje nós temos como convidado Guilherme Tosh. Guilherme é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Eu acho que ele já nasceu fazendo contabilidade, porque a mãe dele era contadora, né? A mãe dele foi... Tua avó, né? Então, melhor ainda, já nasceu mais ainda. Tua avó foi a presidente da Unipec, não foi? Ela é presidente de honra, foi uma das fundadoras do SESCOM, mas ele vai apresentar. Tá. Então, o Guilherme é empresário contábil há mais de 30 anos, sócio da OCAN, uma empresa centenária, contador e administrador de empresas, membro do Conselho Fiscal da Câmara Portuguesa e da Localiza, né? Foi presidente do SESCOM 2003-2006, atualmente é vice-presidente da região Sudeste da FENACOM. Tem uma frase que é bem sua característica mais forte: a criatividade para crescer na adversidade. Nisso somos bons, muito bons, pois durante a sua jornada profissional
viu a chegada dos computadores, diversos planos econômicos e até mesmo a pandemia. Eu lembro de você ter falado isso uma vez lá no Sescom. Não sei se foi até online, eu não me lembro mais. Eu sei que você comentou e eu fiquei com essa frase na cabeça. Eu falei, pô, é verdade. É a diversidade que faz a gente se mexer. Se, o meu avô falava, o caboclo, ou o pato, sei lá, eu não me lembro mais, só se mexe quando a água bate na bunda. Então é assim mesmo, né? Então é desse jeito, né? Todo brasileiro, eu acho que todo ser humano, ele só ativa a sua veia criativa com as adversidades, entendeu? Com a palavra, Guilherme. Boa tarde, Bela, no ar. Eu estou realmente muito feliz, muito honrado de estar na edição 20 do programa. Sim. Eu já estava feliz de ter sido convidado. Falei, puxa, o que eu vou fazer? Mas agradeço muito o convite. Boa tarde a todos os ouvintes, aos espectadores, que hoje em dia a rádio é visual também. Estou muito feliz. Esse breve histórico é muito importante. O meu escritório foi fundado pelo meu bisavô. Então, quando você diz que está no sangue, desde pequeno eu me lembro da minha avó. Em determinada época do ano, o almoço de domingo ou era transferido, ou não acontecia, ou quando terminava, tinha uma papelada na mesa e aparecia a assistente dela com uma máquina de escrever para bater formulário de imposto de renda. Realmente eu vivo isso desde muito novo, né? Quer dizer, você já nasceu com isso, na verdade. Você já nasceu. Eu nasci no mês de abril. Então. Que para qualquer contador é um mês muito sensível. E a sua avó deve ter ficado agoniada. Não, eu sei exatamente as palavras quando ligava no hospital, as palavras que ela falou, porque testemunhas me disseram, mas tinha que ser no meio do imposto de renda. Exatamente. Naquela época, eu também sou dessa época que a gente fazia o imposto de renda, né, datilografava e não podia ter erro, né? E você até o carbono que você colocava tinha que estar certinho tudo. Pior do que isso era aquele formulário grandão que a gente chamava, acho que lei de 1/3, que você tinha uma máquina de escrever para poder bater, porque não podia dobrar, não podia sair da linha, tinha que estar tudo ali certo. Essa história de ser de uma família de contadores, eu até sou, mas todos os da minha família não tiveram o negócio. Sempre foram contadores de banco, de empresa aérea, sabe? Eram sempre profissionais dentro de uma empresa, nunca abriram um negócio. Mas aí eu via contabilidade. Eu tinha uma tia que fazia a contabilidade da Cruzeiro e ela levava o livro diário que a gente tinha que escriturar ele à mão com caneta tinteira. Eu ganhei de presente uma caneta tinteira, estava fazendo escola técnica, e aí ela me botava para fazer, porque ela dizia, não, sua letra é boa, então vamos lá, faça. Hoje em dia, né, ninguém nem sabe pegar direito uma caneta tinteiro para escrever. E não faz ideia que seja um mata-borrão. Não sabe. Não tem. O pessoal não sabe o que é mecanografia, não sabe nada, entendeu? Tem gente que nunca viu. O primeiro computador que eu vi na minha vida ocupava a metade de um andar da empresa, da SEI Brasil, onde eu trabalhei. A metade do andar. Então, eu comecei cedo e peguei caneta tinteira, peguei o formulário. Quando eu comecei, ainda o imposto de renda não estava informatizado. E sei que até era uma curiosidade que vocês tinham, esse processo. Eu dei uma sorte, peguei uma janela da história em que a gente viveu sucessivas revoluções dentro da nossa atividade. E aí não estou falando da profissão contábil lato sensu, mas das empresas de contabilidade. Quando eu entrei, era caneta tinteiro, livro. Eu me lembro que no meu primeiro... Até acho que vale um parênteses. Como é que eu entrei? Espero que a minha fala sirva de inspiração para muitos pais que, de repente, estão tentando convencer seus filhos a seguirem no escritório de contabilidade, porque a nossa geração, aquela nascida de 1970 em diante, está tendo muito mais dificuldade de convencer os filhos a seguirem do que
as gerações anteriores. Então, eu não queria contabilidade. Eu fiz vestibular para administração de empresas. E passei, vamos até falar, meu bisavô foi um imigrante português que passou necessidade, começou tudo e tal, prosperou. A minha avó foi um, entre aspas, acidente, porque tudo indicava que o irmão mais velho dela ia ser o sucessor, mas ele morreu precocemente. Uhum. E minha avó, que ainda estava no colégio Pedro II, na Marechal Floriano, saía do colégio e ia ajudar o pai a fechar o livro caixa. A minha bisavó reparou que quando a minha avó ia ajudar o pai, o bisavô chegava mais cedo em casa. Passou a estimular e pronto, lá foi minha avó, foi entrando no negócio. Um dia o bisavô se foi e a vovó já estava com o negócio na mão. Pulou minha mãe, filha única, que fez uma carreira brilhante como museóloga, foi ótimo e tal, até se casou por um acaso com um técnico contábil e administrador, mas que nunca trabalhar com a sogra, né? Uhum. E esperou esse tempo todo. Eu estava com 17 anos, vamos pensar, talvez eu fosse aquela geração talhada para torrar tudo que as gerações anteriores, para fazer um monte de bobagem, mas por um acaso, naquele mês de janeiro de 1989, eu cheguei para o meu pai e falei, pai, passei para o vestibular, para administração, nota. Aí meu pai falou, ótimo. Meu pai, que às 5h30 da tarde estava lendo o jornal, numa época que ler o jornal às 5h30 da tarde ainda fazia sentido. Ótimo, isso vai te abrir muitas portas, meu filho. Não, pai, mas eu estava pensando em fazer uma viagem com os amigos para a Argentina e tal, não sei o quê. E como é que você vai? De avião. Claro. E com que dinheiro? Então, foi sobre isso que eu vim falar. Meu pai baixa o jornal e diz assim, não, você agora é um adulto. Adultos trabalham para realizar seus sonhos de consumo. E sobe o jornal. O meu mundo acabou. Encurtando a história, num dado momento ele fala assim, meu filho, vai você ficar sofrendo aí pelos cantos? Por que você não liga para tua avó? Pede um emprego para ela no escritório. E eu falei, agora. A minha avó até então, quem era? Era a pessoa que fazia meu bolo de aniversário, que me dava dinheirinho, que mimava. Eu falei, pô, tô montado. Naquela segunda-feira, dia 13 de janeiro de 1989, eu conheci a minha outra avó. Minha avó estava a 1000 por hora, porque ia tomar posse no conselho. Era Um caos. uma outra pessoa. Desqualificou tudo que eu tinha aprendido na escola, disse que eu era um analfabeto, porque eu não sabia usar uma caneta tinteiro, não sabia usar uma calculadora Olivetti de Visuma 612. Olha como é. Aquela manual. Em resumo, eu era um idiota e por isso eu tinha que começar a galgar todo o escritório e assim naquele dia eu comecei fazendo rua, inspetoria, burocracia, levando... E não custei muito a entender que a vovó tinha toda a razão. Aí fiz essa coisa. No final daquele ano, eu comecei a conversar com a minha avó que a gente ia precisar ter computador, íamos precisar ganhar essa... Minha avó dizia que o computador era uma máquina que tinha botão demais para dar certo. No ano seguinte, 1990, convenci. Compramos o primeiro computador, que eu me lembro que custou o preço de um automóvel Monza. Quem não sabe o que é Monza, pede ajuda para o pai. Era caro. A minha avó ficou olhando aquela máquina, 4 meses daquela máquina fazendo folha de pagamento. E a minha avó disse, eu não sei usar, mas eu já entendi, meu filho. Quando é que isso aí vai fazer livro de entrada e saída de ICM? Que o S era muito novo, a gente ainda não falava ICMS. E acho que foi a grandeza da minha avó, ela sempre teve muito boa visão e percepção para capturar as coisas. Mesmo que ela não soubesse usar, ela entendeu na hora o salto de escala que a gente ia dar com o computador. Aí, naquela época era o computador. Depois, a rede. Depois, a internet de escada. A gente tinha que ter uma linha, numa época que linha telefônica no Brasil era um caos e tal. O fax, ainda teve o fax no meio do caminho. Eu me lembro da minha avó maravilhada, mas a gente bota o papel aqui e ele sai do outro lado. Foi essa coisa toda. E agora, a inteligência artificial. Sim. Então,
acabou que essa geração pegou uma janela de inovação tecnológica muito intensa, né? Muito interessante. É. Isso era uma das perguntas do programa, né? Se você tinha começado a sua gestão já aonde você queria, ou se você teve que passar por todos os caminhos. Então, você teve que passar por todos os caminhos. Primeira coisa que você falou foi uma das coisas que logo a minha tia também me deu para fazer. Vai lá no SS, que era ali perto daquele hospital Casa, a Misericórdia, ali na Santa Luzia. Na Santa Luzia. É. Aí a minha tia falou, vai lá, diz que é sobrinha da Marli, hein? Vai lá. Aí chegava lá, que tinha uma fila enorme. Ah, eu sou sobrinha da Marli. Ah, o que que é? Ah, então tá, fica aqui. Aí pegava para poder olhar, olhava, tá tudo bem, porque senão era uma fila que você não conseguia resolver. Você tinha que conhecer as pessoas, tinha que ser amigos. Eu me lembro que minha tia, ela falava assim, nesse país tem que ter amigos. Os amigos valem mais do que Sim. qualquer coisa. Você pode ser milionário, mas se você não tiver amigo, você é um zero. Você tem que ter amigos. Era o que minha tia sempre falou. Bom conselho. Agora, falando da caneta tinteiro, eu usei ainda a caneta tinteiro, né? E eu tenho até hoje a Parque com pena de ouro do meu pai. Opa, olha aí. Eu tenho guardado até hoje. A minha primeira caneta tinteiro quem me deu foi meu pai também. Ele era militar, aí fez questão de comprar e tudo mais. Aí depois ele me deu uma Montblanc, que eu falei, meu Deus do céu. Aí eu ficava com medo, não andava com a caneta, ficava escondida, Era uma entendeu? joia. É uma joia, é uma joia, né? Tá escondida. A gente não usa mais, mas é uma joia. Uma coisa que a gente queria perguntar também a você, a gente escuta várias pessoas falando, mas a gente queria saber qual é a sua visão com relação ao regime do trabalho. Porque muita gente tá discutindo, é melhor que voltar, apesar da gente estar aí com um monte de problemas de novo, né? Respiratórios e tudo mais, é melhor voltar para o presencial. Porque o pessoal em casa não trabalha, ou é melhor ficar no remoto ou no híbrido. Eu, particularmente, tenho uma opinião, e a Bela tem a dela, e eu gostaria de ouvir a sua. A gente sempre pergunta para aqueles que têm uma opinião formada sobre isso. E nós temos vários colegas com escritório que estão colocando uma parte do seu pessoal no trabalho híbrido e uma parte no trabalho remoto. Né? Nós temos conheço vários colegas que estão fazendo isso, ou então revezando, né? E aí, qual é a sua opinião? A gente deve continuar, não deve continuar? É bom, não é? Eu estou muito feliz com o híbrido. Uhum. Mas o híbrido no escritório, ele leva muito em conta as questões do cronograma e da própria individualidade de cada um. Eu, por exemplo, Guilherme, eu não gosto de trabalhar em casa. Mas eu sei que tem quem gosta. Para as mães que têm filho pequeno, o híbrido é uma bênção. E nós já tivemos no processo seletivo pessoas que estavam em outro trabalho e aceitavam até ganhar um pouco menos no escritório porque o nosso é híbrido, que a gente tem essa flexibilidade. Eu poderia passar o dia falando de tudo de ruim que teve na pandemia, mas se tem uma coisa que dá para a gente pensar, é essa revolução na forma do trabalho, na nossa atividade. Eu estou sempre aqui dentro do escopo da nossa atividade. Porque antigamente uma pessoa ficava gripada, não ia para o escritório, era um elemento a menos. Agora, ele entrega de casa. Entrega menos, mas entrega de casa. Antes era um dia perdido, agora tem. E assim, para cada indivíduo, Guilherme, eu não quero trabalhar de casa. É híbrido, mas eu quero ir para a empresa. Venha para a empresa. No verão, ninguém quer ligar o ar-condicionado de casa. Vem para a empresa que está fresquinho. Não tem problema. Aí a gente organizou. Hoje temos uma tábua, terça, quarta e quinta é presencial. Mas, por exemplo, hoje o meu departamento contábil inteirinho está trabalhando de casa
Porque chegamos à conclusão que para execução de SCD, de casa a pessoa perde menos tempo no deslocamento Do que... e tem um foco, não precisa estar em equipe, está ali no foco Diminui o daquela tarefa. estresse, porque o transporte e outras coisas deixam as pessoas muito agitadas. Então, o contábil está inteirinho em casa. O resto da empresa estava lá. Segunda-feira vai quem quer. Você bota lá, eu estou sempre lá, porque como eu falei, eu não gosto de trabalhar de casa. Então, a porta está sempre aberta. E aí vai quem quer. Pronto, bom dia para fazer um treinamento. O escritório está vazio, está tranquilo, faz um grande treinamento, projeta. Funcionou muito bem. Eu estou muito satisfeito com isso. Eu adotei o híbrido desde o primeiro momento. Depois que nós conseguimos a liberação, né, para poder continuar trabalhando, porque nós tivemos colegas que foram macrados, né, porque estavam trabalhando sem autorização, né, no período feio da pandemia. Mas eu prefiro o híbrido e a maior parte do meu pessoal trabalha híbrido. Eu tenho somente um que trabalha remoto, que é a pessoa do departamento pessoal. Ele trabalha remoto, direto, e funciona muito bem. O contábil, a pessoa mais forte do contábil, ela vai uma vez por semana no escritório. O resto tudo é trabalho de casa. E o restante trabalha 3 ou 2 dias presencial, 3 ou 2, e o restante é de casa. Muito melhor, porque as pessoas, o deslocamento para ir aqui no Rio de Janeiro, principalmente, São Paulo também é terrível. Eu tenho vários colegas lá que estavam mesma coisa. Então, eu estou te fazendo essa pergunta porque eu estou até fazendo um trabalho sobre isso, porque muita gente está condenando, não, tem que voltar ao presencial porque eu não controlo. Gente, você controla, você tem o resultado, você tem o seu trabalho feito. Se o seu trabalho está feito, se ele está sendo feito e bem feito, está dando bons resultados. Procura também, porque tem soluções tecnológicas para ajudar nesse controle. Eu sou super a favor do controle. Acho que se você não controla, você não administra. A frase é antiga. Perde o... Mas tem soluções tecnológicas que nunca vão resolver 100%. E, aliás, controle 100%, só mentiroso tem. Mentiroso é inocente. Mas tem coisas para você investir e tentar controlar. Até mesmo os próprios programas, a minha ferramenta que eu uso no contábil, ali eu tenho rastro. Se eu quiser parar, perder meu tempo para ficar olhando, né? Eu controlo, poxa, hoje foi feito isso, isso e isso. Por que hoje fez mais 30% do que ontem? O que aconteceu? Né? Eu poderia pegar e fazer isso. Só que, assim, eu acredito, eu ainda sou daquela opinião. Se você é profissional, se eu sou contratada, você me dá uma tarefa, você diz para mim, olha, Dinã, estou te contratando, você tem que fazer essa tarefa e eu preciso dela para tal dia. Tal dia você tem que receber. Você pode receber até antes, mas não depois. Eu tenho que te entregar lá no tempo e perfeito. Para que você... A gente fala muito da tecnologia, mas se tem uma revolução silenciosa, que as pessoas pouco falam, é a revolução das relações de trabalho. Sim. Quando eu nasci para o mundo do trabalho, a coisa mais importante era ter a carteira assinada. E a carteira assinada, ela vinha com um pacote. O mundo hoje está completamente... As relações de trabalho estão em avançada revolução e pouco se fala disso. Essa coisa de, eu tenho que controlar, tem que estar em cima daquele jeito mais taylorista, mais... Não funciona mais. Olha, não. Cuidado. Exatamente. Cuidado. O modo de você tratar as pessoas que trabalham com você mudou muito. Mudou muito. E está mudando. E vai mudar cada vez mais. A tendência, na verdade, eu vejo o seguinte, eu vejo que a cada minuto as coisas mudam de uma tal forma que às vezes fica até difícil de você acompanhar. Né? Muito difícil de você acompanhar. E também porque outra coisa que é um tema que também dá muita discussão é a geração Z.
Inclusive, lá no Sescom teve um debate e o pessoal ficou assim meio comigo, que eu falei, gente, a geração Z trabalha bem. Nós temos que nos adaptar a ele, mas no bom sentido. Saber como lidar com eles. Você tira coisas... eu aprendi com a geração Z coisas que eu não conseguiria aprender com facilidade a maneira como eles passam, melhor do que um técnico. Ah, pô, você tem que aprender a fazer um exemplo. Vou falar qualquer coisa aqui. Ah, eu tenho que aprender como é que eu resolvo o problema quando eu não consigo abrir um site, quando o navegador não funciona e tudo mais. O pessoal vai dizer, primeiro faz isso, 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 isso. Pô, mas isso? Faz isso. Eles ensinam assim, pô, faz isso assim, assim, assim. Entra no carro e bate a porta, sai de novo. Entra de novo, sai e bate a porta, que quando você voltar vai estar funcionando. Eles explicam, não de uma maneira técnica, mas como eles fazem. E eles, o foco deles é fazer o que eles têm que fazer, e bem, que eles fazem bem, fazer o que eles têm que fazer e bem, mas eles querem o horário deles para diversão, eles querem viver, querem passear, não querem saber dessa história de ficar no escritório 16, 18, 20 horas, como nós, a minha geração ficava. Quantas vezes eu virei à dormia no noite? escritório. Quantas vezes viramos à noite porque tinha que entregar os... Eles não querem isso. Mas não quer dizer que eles são preguiçosos e que não saibam fazer, sabe? Você que tem que saber coletar o melhor deles. Vocês têm que provar para eles qual é o seu propósito, o que você quer. Se você não provar para eles, você não consegue. O debate de geração, eu acho ele bem mais profundo do que na maioria das vezes eu escuto por aí. E ele fica muito naquele binômio funciona, não funciona, gosto, não gosto. Eu sou testemunha de um degrau de geração muito grande no trabalho. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, com a minha avó com mais de 70. E tive que vender o peixe de que computador tinha muito botão, mas a minha avó teve que exercer uma entrega ao que eu trazia. E a minha avó era de uma geração que, jovem, fica calado, escuta e aprende. E eu era um jovem que vinha com ideias e queria ensinar a minha avó essas ideias. Eu acho que para muitas pessoas produz um desconforto grande, não só ser ensinado por mais jovens, como pior, depender do conhecimento deles. Porque a tecnologia corre e não tem jeito. Chega uma determinada etapa da vida que, por mais que é difícil acompanhar. O cara que está nascendo agora, a certidão de nascimento vem com CPF, já vai vir, sei lá, com número de celular. Quer dizer, ele já vem com isso de fábrica. E não tem como. Então, eu acho que muito do desconforto vem dessa inversão e desse contraste que gera conflito. Não só na questão geracional, mas aí ampliando o escopo disso, eu sempre apreciei muito as diferenças. Eu gosto das diferenças. Eu não me sinto... Eu acho chato um lugar onde todo mundo pensa igual. Sim. E trabalhar com pessoas mais jovens, que é uma realidade que a gente tem na minha empresa há muito tempo, são duas coisas. Sempre teve muito mais mulher do que homem, e de um determinado ponto em diante a gente passou a ter cada vez mais jovens. Tá? Eu gosto. Eu aprendo com eles. Eu acho assim, pensa. Está errado querer passar mais tempo com a família? Não. Está errado você ter 28 anos e ter mais apreço com o teu lazer? Não. A gente pode chegar num equilíbrio. De repente, olha, vamos conversar aqui. Não, tá bom, entendi teu lado. Mas vamos chegar num equilíbrio. Lá no escritório, até acho que por conta desse passado que eu tive, da minha vivência, a gente sempre foi bastante flexível com as coisas. Tem a tarefa, tem que estar cumprida. Não está conseguindo cumprir, pede ajuda, vamos, e a gente vai avaliando o que está pegando, o que não tem, não sei o quê, mas nunca
botamos a coisa em caixa. E eu acho que isso, ao longo sobretudo dos últimos 10, 15 anos, até virou uma vantagem competitiva nossa para facilitar o recrutamento de talentos jovens, sem necessariamente ter que jogar no campo da remuneração, mas jogando no campo do ambiente de trabalho, né? A gente gosta de dizer, não, o ambiente que seja um ambiente legal. Aí o que você entende por legal, cada um, mas Cada que um, seja um né? lugar legal para trabalhar. Tá certo. Bom, vamos dar uma parada para a água Já tá na e já hora. voltamos. Uhum. Voltando do nosso intervalo, agora o nosso convidado, a gente vai pedir para ele falar um pouco da sua gestão, da sua participação dentro da FENACOM, em pró do segmento contábil e também de nós, profissionais contábeis. Antes da FENACOM, vou falar de entidades. A minha saudosa vovó, colaboradora assídua da Unipec toda terça-feira, na Presidente Vargas, 1146, ela começou a me levar nas reuniões da entidade. E aquilo era o máximo. A Unipec era um negócio, além de técnico, era quase que uma autoajuda ali. Fui em várias com meu tio. Sabe o que mais me marcou do período Unipec? Foi o eu não estou sozinho. Uhum. Que é um sentimento que bate muito fundo nos empresários, líderes, Sim. mas o empresário contábil ele está sempre sozinho. E aí a gente fica, porque o governo isso, o governo tal, não sei. Não, você não está sozinho. Uhum. Tem um monte de gente que tem as mesmas dores, só que sozinho você não escuta o que cada um está fazendo. E na Unipec a gente tinha aquela troca de ideia, não sei se tem aquela troca de ideia, mas foi aí que deu a centelha. A minha avó também, o Sescom nasceu meio que de dentro da Unipec. Minha avó fez parte desse movimento. Como depois fez parte também do movimento para a criação da federação a qual o Sescom está vinculado. Aí, na época, a vovó começou ela já tinha 70 e muito, e continuava ali firme, a pedir ajuda para eu ir nos almoços do Sescom com ela. Papo vai, papo vem, começa o pessoal, Guilherme, você não tem vontade e tal. Primeiro, acabou que eu entrei numa chapa para o Conselho Regional de Contabilidade, entrei como suplente. Na época, o presidente Nelson Rocha já me pegou, vem cá, não, você vai ser um suplente que vai trabalhar e me botou lá no registro, depois na fiscalização. O Nelson me aproveitou bastante, eu sou muito grato às oportunidades que ele abriu para mim. E, ato seguinte, eu conversei com o então presidente do Sescom, o Zé Augusto, e falei, Zé, eu acho que eu quero vir para o Sescom e eu estou de olho na tua cadeira. Segue-se um processo e, de repente, eu sou presidente do Sescom do Rio de Janeiro. Que foi, hoje olhando para trás, aquilo foi prematuro, eu estava novo na época, não me achava assim, mas talvez naquela minha juventude eu tenha posto também uma energia que tenha contribuído para todo o processo, uma criatividade que estava naquele momento de tanta transformação, pode ter sido útil. Eu certamente aprendi muito. Eu tinha uma equipe uma diretoria maravilhosa. Só tinha o Hélio Donin, pai do Elinho. Foi quando estava muito cisco naquela época. Só tinha craque naquela diretoria. A gente fez um trabalho, rodamos Baixada, fizemos a ação para o Dia das Crianças, fomos a Campos, fomos abrir fronteira, fizemos na região serrana. Nossa, hoje olhando para trás, eu digo como eu tinha energia para tocar tudo aquilo. Foi uma maravilha. E aí chamou a atenção também para a FENACOM. Nós já tínhamos tido diretores na FENACOM, mas nunca uma vice-presidência. Pronto. Entrei na chapa, escorreguei e virei vice-presidente da região Sudeste naquela época, que é o posto que eu tenho hoje, mas teve um período, vácuo, né? Teve um período fora. E aí também, na FENACOM, eu fui com uma bandeira muito importante. Eu queria muito que os escritórios de contabilidade pudessem ser do Simples.
Segundo alvo, não é possível que a polícia entre a qualquer hora para fazer busca e apreensão em escritório de contabilidade, como eles faziam mais naquela época. Lembrando que a gente estava numa época que tinha sucessivos escândalos, mais Sim. adiante teve CPI dos Correios e tal. Então, fui para a FENACOM, eu tinha uma missão institucional na vice-presidência, eu tinha minhas atribuições na região sudeste. Naquela época, a gente fazia muita interlocução com parlamentares, com deputados, senadores. Eu, óbvio, mais focado na região sudeste. Mas vimos o Simples ser criado. Isso eu me lembro bem do Simples, tanto que eu falei, vou perguntar para ele, porque o que ficou muito na minha cabeça era você à frente do Simples, como o Donin, apesar, eu sei que vocês fizeram outras coisas, o Donin, o E-Social, entendeu? Então a gente vai marcando o que as pessoas estão batalhando e o que os nossos colegas não sabem o que vocês fizeram, entendeu? Mas eu me lembro, posso estar enganada, porque eu comecei nesse movimento, o Nelson Rocha começou também com esse movimento do Simples, Sem junto dúvida. com o Donim Pai. Me O lembro movimento disso. chamava-se Mais Simples. Mais simples. O movimento era grande e tinha uma enorme resistência da autoridade tributária. Mas, Nelson, se você estiver ouvindo, ali você plantou uma semente que depois, enquanto eu pude, na Porque parte que me tocou, levei a cabo. Eu comecei a frequentar esses movimentos através do Nelson Rocha, que ele foi no meu escritório explicar o movimento e aí me convidou para ir às reuniões. E aí eu passei aí nas reuniões. Foi um período muito intenso Sim. das entidades. Era muito difícil obter esse Simples. Sim. Tinha zilhares de interesses legítimos, tá? A Receita Federal estava no seu papel, tudo. Aliás, acho que todo brasileiro devia visitar o Congresso Nacional um dia e ver aquilo funcionando. Você entendeu o jornal, o telejornal da noite com muito mais clareza se visse. Mas eu sei que no final daquele período de FENACOM, desse primeiro período de FENACOM, estávamos no Simples. Eu vi o presidente Lula, eu estive com a então chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, eu vi esse negócio nascer, eu vi os contadores serem dragados para dentro de toda a parte de legislação de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, estive no COAF. Eu estou usando a primeira pessoa do singular, mas a verdade é que, assim, de novo, nós não estamos sozinhos. Tem um grupo enorme, tem muita gente, muitos colegas trabalhando pela classe. E é isso que todo mundo precisa saber. E outra, são pessoas não remuneradas. Eu nunca ganhei um tostão para fazer esse dispêndio todo de energia. Era pela causa. Sempre, eu acho que essa chama de não estou só, ela é muito poderosa. E eu quantas vezes escutei até do cara, porque você foi para Brasília, aí que é bom, não sei o que. Eu falei, cara, eu vou botar isso de uma outra forma. Enquanto eu estou trabalhando para você poder ser do Simples, só te peço para não ir lá cantar meu cliente, tá? Eu estou aqui em Brasília, numa época que não tinha internet. Eu não podia trabalhar de Brasília. Hoje em dia está mais bom. Naquela época era telefone, era via Embratel. Sabe? Exatamente. Não, era difícil. E já era mais fácil do que a geração antes da minha, tá? É por isso que muitas vezes nos grupos eu percebo que às vezes as pessoas falam, porque a entidade tem que fazer mais. A entidade está fazendo. O problema é que você também tem que saber lidar. Eu como fiquei na gestão do Maurício, eu fiquei lidando com o pessoal do fisco municipal e estadual, você sabe que você tem que se enquadrar. Você não pode falar da maneira como você quer falar. Você tem que se enquadrar, porque senão você vai ser mal interpretado e você não consegue o diálogo, não consegue mostrar o seu ponto de vista e escutar o da outra parte, porque muitas das vezes o pessoal fala, o fisco não é totalmente, ele não é, vamos dizer assim, ele não é um carrasco, e nós não somos tão levianos também, como muitas das vezes o fisco pensa. Então, a gente tem que saber equilibrar, né? Tem que saber dosar. Aí, como eu falei, teve um hiato
ali e, de repente, o pessoal da FENACOM, na gestão essa primeira etapa toda foi na gestão do Valdir Petrobon, Sim. que foi um incansável. Incansável. A classe contábil deve muito a Sim. ele e a um monte de anônimos que trabalharam junto com ele. Uhum. Na segunda etapa, aí o então presidente Sérgio Aprobato, eles vieram num evento de contabilidade aqui no Rio. Eu, crente, falei, puxa, que legal, vocês aqui no evento, eu não sabia, mas eles vieram para pescaria e o peixe era eu. Uhum. Havia um projeto para abrir uma frente internacional na FENACOM e o Sérgio, o Ricardo, enfim, o Monello, mas entenderam que eu era a pessoa indicada para começar a diretoria de relações internacionais da FENACOM. E para resumir a história lá, fui eu de novo. Eu tinha prometido que eu ia, pronto, pendurar a chuteira Das entidades. das entidades desse trabalho voluntário, mas pronto, voltei para a diretoria e de repente escorreguei, pronto, estou aqui como vice da região sudeste de novo. A gente não consegue pendurar a chuteira. Não, mas ano que vem tem eleição, ano que vem eu penduro a chuteira. Só quero ver. Já falei lá na FENACOM. Jura? Eu acho que não, Eu porque acho que não. você está olhando aí para a reforma, você está vendo aí muitas coisas, eu acho que você não consegue pendurar ano que vem, não. Vou tentar. Eu acho. Eu acredito que não. E se você pendurar, vai ser complicado. Aí o pessoal precisa entender o que é uma pessoa que tem o seu negócio, que tem que largar, tem que disponibilizar. Antigamente, a gente dizia assim, olha, eu me lembro da Vitória, uma vez ela falou assim para mim, poxa, Dinô, vem aqui ser voluntária, você só vai gastar 20% do seu tempo. Você sabe que não. Você sabe que não, né? Ajudar e tudo mais, você sabe que não. Nunca fui conselheira, nunca nem tinha participado na diretoria do SESCOM, sempre ajudei vamos dizer assim, a grande culpada de eu ir para o SESCOM é a Márcia, porque sempre, eu adoro a Márcia. Eu sempre... Então eu sou coautor, porque a Márcia entrou na... entendeu? Eu acho assim, então, eu acho que, assim, você ser associado, o associativismo, ele é muito importante. A máxima é verdadeira. Você sozinho caminha rápido, mas em compensação, você não vai tão longe quanto você está acompanhado. A sua trajetória, às vezes o pessoal não tem paciência, que é tudo muito imediato, mas não entende que sozinho não consegue. Vou aproveitar então, faço até um convite, não é um apelo, é um convite. A quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, a fila, ela precisa andar. Sim. Eu estou aqui dizendo que vou pendurar a chuteira, mas não importa, uma hora penduro. A gente precisa da peça de reposição até para ventilar, para refrescar as ideias. Quando eu cheguei, eu estou falando, eu cheguei jovem no SESCOM e pronto, aquela coisa. Eu faço um convite a quem está nos ouvindo. Se envolva na entidade. A minha porta de entrada foi a Unipec, pode ser um congresso. Vamos ter a Conescap esse ano, de 22 a 24 de outubro, em Florianópolis. Se algo engano, eu acho que é o maior evento do nosso setor empresarial contábil, é a Conescap. Quem nunca foi não sabe que está perdendo, ainda tem vaga. Aproveita, porque daqui a pouco fecha. É um eventaço. Olha, desde o tempo que eu frequento, eu só não fui a uma Conescap. Olha só. Que foi a Conescap que todo mundo fala que foi uma das melhores, que foi Gramado. Foi a única que eu não fui. Essa eu fui. Essa eu fui. Essa eu fui. Foi a única que eu não fui, até hoje. Entendeu? A minha primeira foi a 7ª, na época chamava-se Conesc. A 7ª Conesc. Na época, o presidente do SESCOM Rio de Janeiro era o Hélio Donin. Pai do seu entrevistado da outra semana. Era o Donin. O Donin pai. Agora, me fala um pouco da relação FENACOM, Conselho Federal de Contabilidade e Receita Federal. Existe alguma relação entre essas entidades? Como é que funciona essa relação? O que pode essa união fortalecer a nossa classe? Vamos. Vou te explicar por quê. Porque você sabe muito bem que aqui no Rio a gente tinha aquelas reuniões mensais na Receita Federal, das entidades congraçadas, né? E
E por infelicidade, essas reuniões terminaram, né? A gente não consegue mais manter umas reuniões como essas. Eu fui uma das frequentadoras, acho que eu frequentei mais de 10 anos essas reuniões, né? E eu sinto uma falta tremenda, porque nessas reuniões a gente tratava de muita coisa, né? Muita melhoria, né? Então, o que isso traz de benefício para nós? Uma curiosidade, mas estas reuniões começaram num arranca-rabo entre eu, então presidente do SESCOM, e o superintendente da Receita da 7ª Região, Que era o Barbiero. meu querido Barbiero. Barbiero. A gente teve ali uma discussão, mas aí então vamos fazer assim, vamos resolver isso numa mesa de trabalho. Pronto, nascia a reunião Eu amo o periódica. Sérgio Barbiero e ele agora deve estar numa reunião do COGIRI. O COGIRI hoje... Figura fantástica, maravilhosa. E todo mundo dizia que era difícil de falar. Eu consegui, Figura todas as vezes que eu precisei, Eu falava com ele. falava. E eu não era nada assim, a não ser um profissional contábil, eu conseguia falar com ele. Com Uma todos figura eles, todos os superintendentes a quais eu frequentei a reunião, eu dialogava numa boa. Mas olha, respondendo diretamente à tua pergunta, existe uma relação muito ativa entre essas três entidades, a Receita Federal na sua atribuição, a FENACON e o Conselho Federal de Contabilidade. A FENACON e o Conselho Federal de Contabilidade, no fundo, nós habitamos a mesma coisa, só que a FENACON tem uma caixinha menor. O Conselho Federal é tudo, toda a profissão, inclusive a nossa empresarial. A FENACON, a previsão dela está na CLT, ela é uma federação patronal. E ela representa mais atividades para além da contabilidade. Então, ela tem outras atribuições que o Conselho Federal não tem. A gente tem interação com o Conselho Federal de Administração, a gente tem interação com a CNC, com uma série de outros órgãos. Mas, no que tange a nossa atividade, agora mesmo, está direto o contato ali, porque começou um zoom de que a Receita estaria querendo puxar de novo o processo de emissão de CNPJ para si, tirando, que seria um retrocesso, porque hoje é tudo concentra. Então, só do zoom já começou. Vamos, Conselho, vem cá. O Conselho Federal de Contabilidade, ele tem muita ingerência na frente parlamentar da contabilidade. Sim, nós temos uma frente parlamentar. Sim. E a interação é pelo Conselho Federal de Contabilidade. A FENACON aciona. Assim, eu diria que nem sempre nós concordamos com tudo, ainda bem. Temos bons debates, boas divergências, mas na maioria dos casos, a gente dá o braço e peita junto. O simples não teria saído se não tivesse essa interação. Chegar no consenso é uma construção, às vezes, rápida, às vezes morosa e sofrida. Mas quando tem ali o consenso, é uma força muito poderosa. Lembrando que o Conselho Federal, tal qual a FENACON, também é composto por colegas. Só que o federal você pode estar ali conversando com um professor, um funcionário, um empregado, e na FENACON é basicamente com empresários. Contábeis ou não. Sim. Bom, por incrível que pareça, nosso programa está quase chegando ao final. É rápido, né? Uma hora é muito rápido. Mas agora, diz aí para a gente, antes de terminar, qual é a sua expertise dentro do ramo contábil? Qual a área que você mais atua, a área que você mais gosta? Perguntas diferentes que vão receber respostas diferentes. Se eu tivesse que escolher assim, qual é a minha expertise? E aí eu vou dizer que expertise seria aquilo que eu tenho de diferente, aquilo que eu faço e pouca gente faz. É a área internacional. Eu falo outros idiomas, eu consigo lidar bem com uma reunião de trabalho, além do português, inglês, espanhol e italiano, e isso me abriu um espaço muito grande para poder atuar com empresas de capital estrangeiro, com clientes estrangeiros e, mais recentemente, com pessoas físicas e nos seus distintos papéis estrangeiros. O meu escritório hoje, aliás, é muito conhecido por essa parte internacional. Aquilo que eu mais trabalho, na divisão de tarefas do escritório, eu não escolhi.
Mas hoje, sem dúvida, além de gerenciar o escritório, é a parte de pessoa física. É o segmento que mais cresce também no escritório. Já não é mais uma coisa que é uma vez ao ano, já é um produto que a gente atua ao longo do ano. E acho que tende a aumentar. Porque agora as pessoas investem muito, tem muitas... Aquela coisa que a gente sempre ouviu, que o contador tem que ser o consultor, etc. Eu acho que no segmento pessoa física isso já chegou e é onde a gente está com uma atuação forte. É onde eu atuo mais. É também um segmento que eu gosto. Eu gosto desse trabalho. Mas se você dissesse, mas o que você mais gosta de fazer é consultoria de gestão. Quer dizer, estou falando de contabilidade, mas essa integração de gestão, do cara sentar e dizer, eu tenho um projeto e não sei o quê. Guilherme, o que você acha? E tomar aquele desafio. Isso, infelizmente, não aparece todo dia, mas é um negócio que eu adoro trabalhar nisso. Você tocou num ponto que muita gente fala, no Rio de Janeiro a gente tem problema de profissionais contábeis na parte aduaneira, né? Poucos fazem, a maior parte dos contadores não fazem, né? Ou pelo menos não estudam um pouco para poder conferir o material que recebe. Eu sei disso porque quando eu entrei, fui trabalhar para um determinado cliente, eu descobri que ele fazia importação direta, algumas coisas, e que o contador pegava aquilo, o colega pegava aquilo que vinha da empresa que fazia e não conferia. E ele pagou muito imposto errado, porque a pessoa o cara lá que fazia a importação, desembaraço, não tinha um cuidado de olhar a legislação a fundo, ele pagou muito. E o nosso colega que assumiu, não, ele se limitou a pegava, contabilizava e se dava como certo. Ele não olhou para saber como é que fazia. Então, hoje ainda temos uma carência muito grande disso, temos uma carência muito grande no agronegócio, temos uma carência muito grande no internacional. A gente tem muita gente, às vezes é ruim falar, né, a palavra, mas assim, muito curioso. Quando você vai ver, eu mesma tive que tirar algumas dúvidas que um cliente precisava resolver lá, e por sorte, tinha uma Maria José, lá nos Estados Unidos, colega que foi para lá, fez prova e tudo mais, e que falou, não, esquece, nada disso, é assim, 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 assim. Aqui é assim, assim, assim que funciona. Então, assim, a gente tem muito curioso aqui, muita gente que pensa que sabe trabalhar com contabilidade internacional, com tudo, e não sabe. Então, eu acho assim, são coisas que faltam, né? A gente ter um direcionamento, né? E que vamos ter desafio agora com a reforma tributária, né? Que vai ser um desafio muito grande. Eu acho que a reforma tributária, junto com a inteligência artificial, vão virar o nosso setor do avesso. Mas virar mesmo. Concordo. A forma, tudo. Imagina o que vai ser antigamente, para um colega do Piauí querer vender serviço no Rio, ninguém tem estômago para aprender outra legislação de ICMS. Agora o cara com custos do Piauí, estou falando Piauí aleatoriamente, tá? Por favor, Piauí, com custos de outra localidade, e vou te dizer, não necessariamente mão de obra pior não, tá? Mão de obra qualificada ou equivalente a um custo bem menor, vai poder vender serviço para o cliente aqui do Rio. Sim. Isso vai ser muito, isso vai virar o... Vai ser desafiador. Vai ser Eu muito acho que vai ser desafiador. Olha, um colega de São Paulo, eu fazia um serviço para uma empresa de produtos químicos lá em São Paulo, grande, e esse colega está fazendo parte dos testes, né? Por a empresa fazendo os testes BF, mas ele estava me mostrando. A coisa não é brincadeira, não. Não vai é ter estudar. Simples, não. Ele falou assim, poxa, eu estou sentado de novo na cadeira estudando. Eu com 58 anos, eu olhei para ele e falei assim, rapaz, tu é jovem. Aí ele foi e falou assim, tu acha? Aí ele falou assim, você está falando isso porque sou mais velha que você e estou tendo que sentar para aprender, bem mais velha que você. Aí ele foi e falou assim, vamos ter que voltar a estudar.
a vida inteira, não só no nosso ramo, em qualquer lugar, se você não estuda, você estaciona, você não consegue seguir adiante, fazer o melhor. Qualquer profissão. Um dentista que está parado lá atrás, que não aprendeu as técnicas novas, ele morre. E olha só, eu não entendi o espanto, porque nós tivemos que aprender uma norma contábil nova no meio do caminho. Sim, Lembram-se? até fizeram massagem, estava chegando com o caminhão aquele pessoal que Carvalhão chegando, trazendo as normas e botando dentro do Eu não escritório me lembro qual contábil. foi o ano, mas eu me lembro que eu escrevi na época um editorial que era pobres formandos da turma de... que os caras aprenderam uma norma contábil e dali a pouco a norma estava prescrita. Isso aí é do jogo e é de toda a profissão. Esse desafio, a classe contábil nunca decepcionou. A gente vai entregar. O que eu não sei como é que vai ficar é a forma da nossa... com a inteligência artificial, com essa coisa toda. E eu não sei como é que vai ficar o escritório, a organização contábil. Se vai ter espaço para pequeno, se vai ter uma consolidação, se vai ter uma mega pulverização, se a gente vai perder de vez a pessoalidade no serviço com essa automação. Acho que os próximos 10 anos aí vão ser... Eu acho que menos. Menos para IA, mas eu estou pensando aqui no prazo da reforma tributária, mas para IA menos mesmo. Bom, precisamos terminar. Precisamos, né? Então pode terminar, fazer seus comentários finais. Bom, então, já que eu falei, eu vou agradecer para todo mundo com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, porque muito do que eu falei aqui, a todos os colegas de entidades, aos colegas de trabalho, a vocês que me convidaram, enfim, aos ouvintes, a paciência de todos de escutar essas histórias, mas deixar aí uma mensagem. Não tomem todas essas adversidades, esses desafios, com medo. E se apeguem ao exemplo que eu tive na casa, da minha avó, que não teve medo de apostar na ideia do neto e comprar aquela máquina que tinha botão demais para dar certo. Isso aí. E ter a humildade de, alguns meses depois, admitir: eu acho que meu netinho realmente tinha razão. Filho, quando é que a gente compra a segunda? Acho que é se você... isso é um exemplo, mas se você espremer, tem tanta sabedoria aí. Encara o desafio como aquela zona de desconforto que a gente falou no início do programa, que nos move, lembre-se que o que não se usa se atrofia. Sim. É isso aí. Então deixa aí a mensagem. Você não está só. Com certeza. Bom, esse foi o nosso programa de hoje. Esperamos trazer de novo o Guilherme Tocha, porque foi um papo sem fim. Nós não estamos finalizando. E aqui acontece muito isso. Vários convidados, a gente não finaliza. A gente fica igual às séries. Continua no próximo capítulo, entendeu? Obrigada pelo seu tempo. E obrigada a todos que nos ouviram. Bom, eu queria desejar boa noite a todos, agradecer ao Rodrigo, né? E pedir para quem quiser nos mandar alguma mensagem, para mandar para o Zap da rádio, 21 971 59 12 11, ou então mandar para o Zap do programa, 21 967 8568 79. Ai, desculpa aí. De novo, a apresentadora aqui esquecendo de dar a nossa lembrancinha do programa. Obrigado. Essa apresentadora não tem jeito não, rapaz. Que legal. Obrigado. Um abraço a todos.